Então, começar cumprimentando os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do nosso Deus. Bem, muito boa tarde. É um prazer continuarmos aqui, pela graça do Senhor, domingo após domingo, a pregar o Evangelho, a ouvir, a cantar para o Senhor. É um privilégio, irmãos. Muitos não têm esse privilégio no mundo, mas graças a Deus por nós que podemos ler, que podemos meditar, que podemos falar livremente deste precioso Evangelho. Vamos então ler Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Continuar nesta jornada com o apóstolo Paulo, que iniciamos já o ano passado. E como são poucos versículos, se puderem ficar de pé para ler a palavra do Senhor, Filipenses 2, 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. De sorte que, ou portanto, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Até aqui a palavra do Senhor. Paizinho querido, nós te damos graças, Senhor, pela tua presença maravilhosa aqui no nosso meio. E te agradecemos, Senhor, nesta tarde, porque sabemos que a tua palavra, ela continua a falar à nossa vida, Senhor. E te pedimos, Senhor, pela ação do Espírito Santo, que está aqui connosco, para nos consolar, nos dirigir, nos falar, também para nos despertar, nos convencer do nosso pecado e ajudar-nos a arrepender e a voltarmos para ti, Senhor. Vem fazer essa obra que é tua, ser exaltado, ser glorificado. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Esta carta, que é considerada a carta da alegria, o apóstolo Paulo estava onde? Estava provavelmente em Roma, estava preso, estava prisioneiro. Ele tinha alguma liberdade, mas continua retido. Mas mesmo assim esta carta é considerada a carta da alegria. Porquê? Porque as circunstâncias más não determinam a nossa alegria no Senhor. É possível passar por circunstâncias difíceis e mesmo assim continuar alegre e satisfeito e a regozijar-se, porque a nossa confiança está em Deus, no Senhor. E quando estamos no centro da vontade de Deus, nós sabemos que estamos em paz, estamos em alegria. Agora, quando andamos longe da vontade de Deus, aí sentimos medo e titubeamos. Mas realmente, quando estamos no centro da vontade de Deus, há alegria, há paz verdadeira. E na primeira parte do capítulo 2, que nós consideramos anteriormente, nós vimos aquele hino de alegria, aquele hino de regozijo, que termina precisamente com aquela declaração do apóstolo Paulo, que Deus exaltou a Jesus Cristo, que se humilhou, que obedeceu e que foi à cruz, mas que no final termina no versículo 11 que Deus o fez Senhor, e Ele então é Senhor. E toda a língua um dia vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que é o que está aqui à frente. Jesus Cristo é o Senhor. E hoje vamos meditar nestes versículos na grande salvação que Deus nos dá.
E como esta salvação está intimamente ligada também àquilo que Deus está a construir em cada um de nós, os salvos, que é a santificação. E é isso que nós precisamos de desenvolver na nossa vida, claro, com a ajuda do Senhor, a santificação. E então diz aqui o versículo 12, logo no começo, de sorte que, ou algumas versões dizem assim, pois, ou outras ainda dizem portanto. Ou seja, estas palavras vêm no seguimento dos versículos anteriores, onde nós vimos o exemplo de amor, de dedicação, de entrega de Jesus Cristo, de humildade e também de obediência do Senhor Jesus Cristo. É muito importante nós, quando lemos a palavra de Deus, nós percebemos bem todo o contexto. E isto é muito importante quando lemos a palavra de Deus. Muitos erros se fazem, e é um perigo grande, isolar versículos fora do seu contexto, não percebendo para quem é que foi escrito aquelas palavras, não percebendo a motivação com que foram escritas, não percebendo até o contexto geral do livro. Não é? Isto é muito importante para nós entendermos e percebermos bem, interpretarmos bem a palavra de Deus. Tudo isto tem a ver com uma boa interpretação. Então estas palavras nós precisamos entendê-las, que elas estão dirigidas em primeiro lugar para crentes, para aqueles que já são salvos, para a igreja em Filipos. Estes foram os primeiros destinatários desta carta, os filipenses. Esta carta é a carta de Paulo aos filipenses. Por isso, eles são os principais destinatários desta carta, os primeiros destinatários. É claro que também são todos os outros das outras igrejas daquele tempo. Mas pela ação do Espírito Santo esta carta tem chegado até nós, e esta carta também é para nós, para os crentes da igreja em Lumiar, e não só, para todas as igrejas do mundo. Então esta carta também tem algo a falar-nos neste tempo. Estas palavras são dirigidas para crentes, e assim como Cristo obedeceu, nós que já somos cristãos também devemos obedecer. A ênfase aqui então é uma ênfase de obediência e uma ênfase à santificação. E porquê que eu estou a falar isto e a enfatizar isto logo no começo? Porque diz na parte final do versículo 12: operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação. Outras versões dizem desenvolvei a vossa salvação. No versículo 12, na parte final. Será que isto significa que nós temos que trabalhar e temos que nos esforçar para ganhar a nossa salvação? É isso que quer dizer? Trabalhar pela vossa salvação? É isso que quer dizer? Não é bem isso. Porquê? Mais uma vez voltamos atrás. Nós temos que entender que, de uma forma geral na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, a revelação de que a salvação não se compra, a salvação não se ganha pelos esforços pessoais e humanos, a salvação recebe-se. E há um versículo clássico, vários, mas há um versículo clássico que eu gostava de ler com vocês, Efésios 2, que prova isto de uma forma muito clara. Efésios capítulo 2, no versículo 8, e até podemos ler até o 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então o versículo 8 e o 9 dizem de uma forma muito clara que a salvação é somente pela graça de Deus, recebida pela fé. E esta fé e esta graça são dadas por Deus. Então a salvação não se conquista, a salvação não se merece, não há nada que nós possamos fazer para ganhar a nossa salvação, ela é apenas recebida pela fé que é dada por Deus. E há outros muitos versículos que nós podemos ler aqui que comprovam que a salvação de Jesus Cristo, ela realmente é um presente, ela é uma oferta graciosa de Deus. Então, quando nós lemos aqueles versículos ali, que nós devemos operar a nossa salvação, não podem significar o contrário do que está aqui de uma forma muito clara.
E é por isso que nós temos que comparar textos, percebê-los dentro do seu contexto, e para assim fazermos uma boa exegese, a interpretação bíblica, e é isso que é muito importante. A salvação então é um dom de Deus. Ela é iniciada e mantida pela graça de Deus e é recebida pela fé sem obras humanas. Amém? É esta salvação que nós queremos. É esta salvação que nós anunciamos nesta tarde. Se estiver alguém aqui que ainda não recebeu esta salvação graciosa de Deus, confesse os seus pecados. Diga: Jesus, entra na minha vida. Eu recebo-te como o meu Salvador. Eu creio que tu morreste por mim. Entra para me salvares. E Jesus Cristo faz isto de uma forma instantânea, perfeita e completa. Foi isso que Jesus fez comigo e pode fazer contigo também. Mas voltando ao nosso texto, lá em Filipenses capítulo 2, talvez a tradução nova versão internacional, NVI, capte melhor o sentido do original. Porque ela diz assim, na parte final do versículo 12, quando nós lemos aqui, operai a vossa salvação, ou outras versões, desenvolvei a vossa salvação, ela traduz por estas palavras: ponham em ação a vossa salvação. E eu gostei muito desta tradução e eu penso que traduz bem o sentido do texto. Ponham em ação a vossa salvação. Vós que sois salvos, ponham em ação a vossa salvação. Ou seja, nós não temos uma salvação que recebemos de Cristo de uma forma graciosa, um presente, mas esta salvação é dada para nós a colocarmos em ação, em atitude. E isto é realmente algo revelador, é algo profundo, irmãos. Porque a salvação que nós recebemos não a merecemos, mas a salvação que nós recebemos é para a colocarmos em prática, é para a vivermos, é para a experienciarmos. E realmente o que diz aqui não é trabalhar para ganhar a nossa salvação, mas é demonstrar atitudes de salvo. É viver como salvo. E realmente precisamos fazer algo. E a nossa salvação está completa em Cristo, mas precisamos colocar em ação a salvação que já temos. E isso é o que significa a santificação, no fundo. A santificação, que é uma relação de cooperação entre Deus e nós, porque Deus opera a santificação em nós, os crentes, mas nós temos que cooperar com Deus também para ser santos. É por isso que a palavra diz: sede santos como eu sou santo. Então nós temos que fazer algo, mas esse algo que nós fazemos não vai acrescentar nada à nossa salvação, vai demonstrar que já somos salvos. Quando diz aqui operai, depois no versículo 13 parece que tudo fica esclarecido. Porque na parte do versículo 13, quando o apóstolo continua, ele diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, desenvolvei a vossa salvação, mas Deus é quem efetua isso. Deus é quem trabalha. Trabalhai na vossa salvação. Mostrai que vocês são salvos. Mas Deus é que vai fazer isso em vós. Isto é algo maravilhoso, irmãos. Porque isto revela que nós devemos esforçadamente trabalhar para o Senhor e trabalhar de uma forma reverente. É por isso que diz: operai com temor e tremor. Isto significa que nós devemos estar vigilantes, devemos estar operantes, devemos estar de um olho bem aberto. Não é estar descansados: agora recebi, sou salvo e não vou fazer mais nada. Não é nada disso, irmãos. É trabalhar para a nossa salvação e com a nossa salvação para a honra e glória do Senhor e com o Senhor. É isto que está aqui a dizer. Deus quer aperfeiçoar a tua conduta. E é bom percebermos que a nossa obediência a Deus não nos salva. Porque, infelizmente, até no meio evangélico, parece que o crente vai acrescentar algo à sua salvação quando é um crente obediente. Não, o crente obediente é o crente salvo. É o crente chamado normal. Um crente desobediente a Deus é um crente, perdoe-me a expressão, anormal. Não é um crente que está na perfeita vontade de Deus. Porque a salvação que Deus nos dá é uma salvação que é operante para a obediência. O Espírito Santo está em nós para quê? Para nos ajudar a caminhar e a obedecer ao Senhor. Então é bom percebermos isto. Temos que trabalhar esforçadamente com temor e tremor. Isto quer dizer com reverência e diligência. Não deve haver crentes preguiçosos.
nas igrejas. Não, o crente deve trabalhar para os outros de uma forma diligente e de uma forma também reverente. Mas sabendo isto, que é Deus que trabalha em nós. Nós trabalhamos, mas quando trabalhamos, sabemos que é Deus que está a trabalhar em nós. E isto é muito claro. O apóstolo Paulo tinha esta visão e esta revelação de uma forma muito clara. E vamos então abrir em 1 Coríntios, capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, onde ele parece que de uma forma muito clara relaciona tudo isto. E diz assim a palavra do Senhor, 15, 10. Primeira carta aos Coríntios, 15, 10. E é o apóstolo Paulo que está a dar o seu testemunho. E ele no versículo 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. E se ficássemos por aqui, no versículo acabasse aqui, trabalhei muito mais que todos eles, até parecia que Paulo estava a ser um pouco, assim, arrogante, não é? Mas não, irmãos, ele continua. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, irmãos, o que quer dizer este versículo? Este versículo, Paulo reconhecia, sem qualquer ponta de orgulho pessoal, que ele tinha trabalhado muito. E ele até dizia, tinha a consciência de que tinha trabalhado mais em favor do Evangelho do que os outros todos, até dos principais apóstolos. O apóstolo Pedro, não é? E até todos os outros. Mas esta noção que ele tinha certa de que tinha trabalhado muito estava agregada à noção que vinha na parte final do versículo. Todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Porque é que ele tinha a noção de que realmente tinha trabalhado muito? Porque ele tinha recebido muita graça, uma graça abundante na sua vida. E, irmãos, e é isto que nós temos que ter esta noção. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos, aquilo que nós podemos abençoar outros, é só devido à graça de Deus. Tu és aquilo que tu és pela graça de Deus. E se estás a trabalhar muito na obra do Senhor, devemos reconhecer e deves reconhecer que é somente pela graça de Deus que tu estás a fazer. E esta percepção, irmãos, é importantíssima no nosso meio. Paulo escrevendo também aos Colossenses, capítulo 1, versículo 29, ele diz que trabalhava e lutava de forma esforçada na dependência do poder de Deus que atuava nele. Colossenses 1, 29. Paulo tinha a noção certa que trabalhar sem o poder e a graça de Deus para nada serve, para nada presta. Podemos esforçar muito, podemos até dar muito dinheiro para a igreja e para os pobres e para muita gente, mas se isso estiver apartado da graça de Deus em nós, da direção do Senhor, isso para nada presta. E nós, irmãos, será que já compreendemos que aquilo que produz frutos espirituais é somente Deus na nossa vida? Será que nós já chegamos à noção certa do apóstolo Paulo, que é só pela ação de Deus que nós podemos fazer algo na obra de Deus? Lembrem-se, e estamos aqui a recordar isso, estas palavras de Jesus, lá em João capítulo 15, versículo 5, quando ele diz que sem mim nada podeis fazer. E estas palavras têm que estar continuamente na nossa mente, quando nos dá aquele ímpeto de querer fazer algo na obra de Deus, de querer agir na nossa força. Irmãos, sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. Toda a obra espiritual que produz fruto tem que ser em concordância, em cooperação com Jesus Cristo. Porque é isso que vai produzir resultados. Jesus então relembra-nos nesta tarde mais uma vez que quer colaborar connosco, quer cooperar connosco. E quais são os resultados da obra de Deus? Bem, nos versículos seguintes da nossa passagem de hoje, o versículo 14, ele diz aqui algumas exortações práticas que nos vão mostrar que estamos no caminho da santificação. E no versículo 14 ele diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Está a escrever à igreja, a crentes que estão a trabalhar, a crentes que estão a servir. E fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas é muito importante nós percebemos isto também na igreja, irmãos.
Porque a contenda começa no coração. A murmuração é verbalizada com a boca. Normalmente a murmuração acontece quando há algo que nos está a incomodar, que não concordamos, não achamos que é bom. E essa é uma expressão verbal, mas isso é um pecado. E nós somos muito propensos a murmurar, somos muito propensos a contender. E Paulo já tinha pedido aqui no versículo 3 do capítulo 2, quando ele disse: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Parece que na igreja aos Filipenses, que era uma boa igreja, existiam algumas contendas, existiam algumas murmurações, existiam divisões porventura. Então Paulo está aqui a relembrar-nos: não façam isso. Não sigam esse caminho da murmuração, porque isso não leva a lado nenhum. Lembrem-se do povo de Israel, que lá no deserto murmurou contra Deus, murmurou contra Moisés, murmurou contra os líderes, e o resultado não foi nada bom. Lembrem-se que a murmuração destrói a própria pessoa e também vai destruir o relacionamento, vai destruir também a igreja, vai enfraquecer o caminhar da igreja. Irmãos, ninguém gostaria de estar numa família, numa igreja ou num trabalho onde se vive permanentemente com contendas e com murmurações. Se entrasse aqui alguém, irmãos, e nos visse todos a discutir uns com os outros, se nos visse todos a dizer mal uns dos outros, essa pessoa ficava aqui, irmãos? Não ficava. O que é que atrai as pessoas? É o Senhor Jesus Cristo, é o Evangelho, é o amor de Deus em nós, e é nós fazermos bem uns aos outros, é nós dizermos bem uns dos outros, é isso que vai atrair o povo, irmãos. Vejam como eles se amam. Não era essa a mensagem apostólica do início? Por isso, queridos irmãos, que a murmuração, a contenda, possa não ter lugar na minha vida, na sua vida, na nossa igreja, na nossa família. Existem muitos crentes que se perdem espiritualmente com contendas e com debates inúteis. Que Deus tenha misericórdia da nossa carnalidade, da nossa má comunicação também. E em vez de contendermos, o versículo 15 aponta-nos outro caminho e diz assim: para que fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, ou como estrelas. Em vez de contendermos e murmurarmos, devemos iluminar este mundo que está perdido. Devemos resplandecer com a luz do Evangelho. Porque é isso que está aqui. Devemos ser aquele sal que tempera. Ainda na sexta-feira considerávamos isto no maravilhoso estudo bíblico que tivemos aqui. Infelizmente teve tão pouca gente, mas os que tiveram foram abençoados. E falávamos do sal. O sal em excesso faz mal. A comida sem sal não sabe muito bem. Mas a comida bem temperada, gostosa, não é? Essa sim. As pessoas gostam. Nós gostamos, não é? Eu sou daquelas pessoas que gostam um bocadinho mais de sal. E a culpa é da minha mãe, né? Que ela habituou-me assim. E um bocadinho de pimenta, da preta, moída na hora. Não é bom? Mas, irmãos, nós devemos ser crentes, não insócios, não crentes muito salgados, mas devemos ser crentes temperados. E este sal, que é a influência de Cristo em nós, deve contagiar os outros. Mas aqui está a falar de luz. E nós não só devemos ser o sal deste mundo, e neste mundo, mas devemos ser a luz que ilumina. E é a luz do Evangelho que está em nós, que deve transmitir-se aos outros. Esta luz que tira as trevas. Esta luz que ilumina a consciência. Esta luz do Evangelho que nos leva a Cristo. Afinal de contas, Ele próprio, Jesus Cristo, é a luz deste mundo. E Ele veio para estar em nós e para nós iluminarmos os outros também. E não só isso, irmãos. No versículo 16, continuando, diz o apóstolo: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo
possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Estas palavras relembram-nos o atleta nas Olimpíadas que segura aquele facho de luz, de fogo, e vai de um lado para o outro, segurando aquele facho, correndo, até chegar ao seu destino. Mas ele, por onde passa, ele ilumina, se estiver de noite especialmente. E ele vai ali a segurar o facho bem alto. Esta tocha olímpica que ilumina pode ser comparada à palavra de Deus. E nós somos desafiados aqui a perseverar, a reter, a levantar esta tocha do Evangelho que ilumina, que restaura, que salva. Meu irmão, segura bem firme a tocha do Evangelho. Levanta bem alto na tua vida, onde estiveres. Por onde passares, partilha a luz do Evangelho. Onde estiver uma pessoa ferida, amargurada, entristecida, leva ali a luz do Evangelho. A luz da palavra de Deus. A luz que traz realmente esclarecimento espiritual. A luz que leva a Cristo. Persevera na palavra. É claro que se nós não estamos a ler, se nós estamos a meditar, não estamos a reter esta palavra, e há pouco fizemos aquele exercício tão útil de memorizarmos a palavra de Deus, e que devia ser uma constante na nossa vida, de memorizarmos a palavra de Deus, para quando vierem tempos difíceis, que nós até nem temos a possibilidade de abrir uma Bíblia, ou abrir o telemóvel, que agora é muito fácil assim, não é? Mas vamos imaginar que não temos isso. Se nós temos guardado no nosso coração a palavra de Deus, o Espírito Santo vai usar aquilo que temos guardado para naquela hora nós usarmos. Mas se não estamos a ouvir, se não estamos a reter, estamos a correr em vão nesta vida. É o que diz o apóstolo. Ele, se não tivesse a guardar a palavra do Senhor, ele considerava que não estava a ter um propósito bom na vida. Por último, o apóstolo Paulo, ele assume a sua disponibilidade para sofrer. Porque ele diz no versículo 17: ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Então ele assume aqui uma disponibilidade para sofrer e até morrer por Cristo. E ele aqui incentiva-os a eles não ficarem tristes, se isso acontecer. Quando fala aqui de libação, a libação tinha aqui um significado do derramamento, do derramar vinho sobre aquilo que ia ser sacrificado. Os pagãos também faziam isso, e alguns deles até derramavam perfume e depois queimavam aquela oferta. Mas os judeus, Israel, estavam habituados, eles percebiam muito bem o que era esta da libação. Lá em Números, surge isso, Números capítulo 15, o procedimento, o ritual da libação, que era o derramamento realmente do vinho, e aquele vinho depois era oferecido ao Senhor. E o vinho representava a alegria. E o apóstolo estava disponível a derramar-se a ele próprio como sacrifício, morrendo, e isto deveria ser alegria como testemunho do Evangelho. Irmãos, Paulo estava disponível para morrer e considerava isto até um privilégio. Ele diz aos filipenses para não se lamentarem, mas alegrarem-se. A sua prisão, os seus sofrimentos, a injustiça que ele estava a ser sujeito e até a sua morte eram provas do amor de Cristo. E isto devia alegrá-los. É por isso que no versículo 18 ele termina com alegria, dizendo: e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Se eu partir, se eu morrer, se eu for sacrificado, considerem isso uma libação. Ou seja, considerem isso um oferecimento a Cristo. É por causa do amor de Cristo que está em mim que eu estou a padecer isto. Irmãos, se nós estamos a sofrer, se nós estamos a passar com problemas, ofereçam isso ao Senhor. Considerem isso uma alegria, porque sofrer por amor de Cristo é um regozijo. Era como considerava o apóstolo Paulo. Então, para terminarmos, irmãos, pensemos nisto. Este desenvolvimento da salvação que surge no início da nossa meditação, que Paulo aborda aqui, este desenvolvimento da salvação,
Está relacionado com o crescimento espiritual que Deus quer fazer em ti e em mim. E que deve acontecer e seguir-se à conversão. Nós não estamos salvos para ficarmos estagnados, parados. Estamos salvos para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A salvação é uma dádiva divina. Por isso devemos caminhar com temor e tremor, para realmente nesta certa reverência, mas também diligência, neste trabalho efetivo, para crescermos nesta graça e neste conhecimento. A pergunta é: que tipo de crente és tu? És um crente passivo ou és um crente ativo? És um crente que estás parado ou és um crente que estás no ativo, a servir, a crescer? Estás contente da forma que estás a crescer no Senhor? São perguntas para mim, irmãos, perguntas para ti. A forma com que o Senhor está a trabalhar na tua vida, tu estás satisfeito? Ou sentes que podias servir mais o Senhor? Como é que está a tua salvação? Será que és um salvo em ação ou és um salvo parado? Irmão, mas eu já tenho tanta idade, eu já trabalhei tanto, eu agora quero ficar quietinho. Não, irmãos. Até o Senhor nos levar, até morrermos, nós podemos desenvolver a nossa salvação. E agora nós sabemos o que é que isto significa. E ao desenvolvermos a nossa salvação, sabemos que é Deus que faz isso em nós. A obra é sua. Porquê? Porque a glória também é para Ele. Que Deus ricamente vos abençoe.